Existem sabores que despertam nostalgia e que contam histórias. Histórias de família, de celebrações e de momentos que ficaram guardados na memória de quem vive aqui em Belém. Agora imagine uma taça feita com camadas de afeto, tradição e muita paciência. Te vem um sabor em mente? Hoje você vai conhecer quem faz a Taça da Felicidade. Ana, como é que veio essa tua relação com a Taça da Felicidade? É de família, algo que tu comes há muito tempo? Sim, sim. A Taça da Felicidade, né, para o paraense é uma sobremesa nostálgica. E a gente tem um pouco essa pegada aqui. A gente adora buscar as coisas que as pessoas sentem saudade de comer. Porque na gastronomia, principalmente na confeitaria, surgiram muitos doces importados, vamos dizer assim. Então, uma das filosofias nossa é buscar realmente aqueles doces, sobremesas que trazem memória afetiva. Então, a Taça da Felicidade, o quadradinho de maracujá, o salva-vidas, a madalena, e é um sucesso, porque as pessoas falam, nossa, quanto tempo que eu não comia isso. Então, ela entrou nessa ideia. E tu lembras da primeira vez que tu comeste na tua vida uma Taça da Felicidade? Eu lembro. Eu acho que foi na época de festa de 15 anos, eu acho, década de 80, 90. E eu lembro que eu fiquei deslumbrada, porque é algo que é exuberante, a Taça da Felicidade, ela é exuberante. Então, assim, eu ainda tinha um olhar meio de menina e eu olhei e achei aquilo assim uma afronta, né? Porque ela é grande, ela é muito colorida, ela é muito cheia de frutas. E aí você acaba vendo um pudim em cima. Então, assim, enche os olhos de qualquer criança, de qualquer adolescente e de adulto também, né? Então, assim, acaba que marca. Isso marca pra gente. Isso é muito interessante, porque é um doce que é muito trabalhoso, né? Que tem muitas etapas. Como é que é esse processo? Sim, eu costumo dizer assim que falam que é a felicidade realmente porque tem um pouco de cada coisa que as pessoas amam comer, né? Então tem um pudim de leite, tem o creme de cupuaçu ou de bacuri, né? As frutas, a gente seleciona assim, frutas boas mesmo, o morango, o kiwi. Algumas pessoas colocam manga, maçã, ameixa, cereja. Antigamente, as pessoas colocavam, né, o pudim de claras. Mas depois eu percebi que nem todo mundo gostava. Nós aqui fizemos uma nova versão sem o pudim de claras, com pudim de leite. E quem te ensinou? Eu falo, já faz tempo que eu falo isso, que eu tenho uma boca laboratório. A minha boca, assim, então, eu já bato o olho em algum doce, em alguma coisa, e eu já começo a analisar tudo que tem. Então, eu já fui vendo as camadas, fui vendo as frutas, fui vendo o que eu podia colocar, o que eu podia tirar. Por exemplo, na nossa época, as pessoas colocavam biscoito de champanhe. Inclusive, hoje eu ainda vejo algumas, mas eu particularmente não gosto dessa decoração com biscoito de champanhe, então eu tirei. Então, assim, eu costumo olhar, eu provo, então eu já sinto, isso aqui é um pudim de leite, isso aqui é um creme de cupuaçu. E aí eu vou fazendo, às vezes, a versão idêntica, ou então eu modifico um pouquinho, sabe? De acordo com a época, porque a gente tem que trazer um nostálgico, mas meio moderninho já. E é algo que sai muito aqui ainda? Sim, principalmente nas festas, né? Assim, como é algo muito grande, de um valor elevado e também que precisa que tenha muitas pessoas para comer, né? Então, geralmente, assim, é no Natal, é no Círio, é no Ano Novo, é no Dia das Mães. Aí, esporadicamente, alguém compra, mas geralmente é para assim, uma festa de aniversário de muita gente. Tem gente até que fala assim, dá para fazer uma menor? Então, assim, a nossa maior é de 5 litros e a gente tem uma de 2,5. Mas menor que isso não dá porque não comporta numa taça pequena, né? Tudo isso que vai ficar meio assim, vamos dizer, misturado. E a característica dela legal é você ver as camadas, sabe? Então, a gente prefere não fazer. E na tua casa ainda rola? Sim. Sim, porque se não tiver aqui, não tiver lá, eles me matam. A cobrança é grande, né? Sim. Tu já viste alguém assim que se emocionou de comer uma sobremesa assim? Com a taça? Com uma taça, porque traz essa lembrança, né? Memória. Às vezes assim, na época que tem muita festa, Círio, Dia das Mães, a gente sempre faz as encomendas e faz uma e deixa aqui na geladeira. Então vem uma pessoa buscar uma torta, buscar um centro de doce, alguma coisa, e quando ele abre a porta que dá de cara, eu tenho a impressão que é a sensação que eu tinha quando eu era... A pessoa se assusta. Ai, meu Deus, ela veio buscar uma torta de morango. Mas ela dá de cara com aquela taça, sabe? A taça afronta ela. Então, é bem legal. E às vezes nem fica para aquele dia. A gente já chegou a fazer na hora. Na época assim, de Natal e Círio, a pessoa entrou para buscar um salgadinho, mas deu de cara com ela.
Mas aí já tinha alguém comprando. Aí dá para fazer uma aqui porque deslumbrou, o visual deslumbrou. Eu vou te falar da minha experiência, assim, que quando eu chego no lugar e tem, eu falo, gente, eu não acredito. Eu não acredito que tem gente que ainda faz a taça da felicidade, porque é isso, é algo que a gente vê que vai se perdendo com o tempo. Eu acho que tu és uma das poucas pessoas que ainda tem. Sim, eu falo assim, que esses anos que eu estou aqui, já vamos fazer 16 anos, eu faço algumas pesquisas, assim, vamos dizer assim, meio... Não tem muito embasamento, mas é na vivência, né? E eu digo que, assim como a roupa, o sapato, a comida, ela também tem moda, sabe? A gente acabou de passar pelo morango do amor, né? Sim. Agora, a gente acabou de passar. Então, assim, na década de 80, 90, a festa que tinha uma taça da felicidade era uma festa top, né? Nossa, tinha até taça da felicidade. E se fosse de bacuri ainda, as pessoas diziam, nossa. Que é caro, mano. Aí depois, aí já começou a ficar meio trash, sabe? Ah, não, isso aí não é porque todo mundo já queria as mini sobremesas. Hoje as pessoas estão voltando novamente a querer as coisas que elas sentiam saudade, sabe? Então, é a mesma coisa a torta Maria Isabel, a taça da felicidade, o quadradinho de maracujá. Então, as pessoas perguntam muito aqui assim, vocês fazem aqueles bolos que tem aquele açúcar duro de casamento de antigamente? Então, a gente percebe o quanto que as pessoas têm saudade dessas coisas, assim, de antigamente mesmo, sabe? E tu conhece a origem dela, não? Não conheço, mas eu vou até procurar. Eu tenho uma amiga que vai ajudar a gente. A taça da felicidade era doce encomendado, de doceiras profissionais e muito famosas na cidade de Belém. Aliás, ela já aparece nos jornais no início do século XX, sendo anunciada pelas doceiras. É uma junção de doces europeus e paraenses. Uma mestiçagem de vários doces que culminava numa verdadeira taça de pura felicidade. Mas pra ti, o que representa a taça da felicidade? Vou te falar, a taça da felicidade para mim ela é exuberância, ela é fartura, ela é felicidade realmente, sabe? Ela não entra despercebida, ela não passa despercebida em nenhum lugar. Então, se aquela festa tem uma taça da felicidade, hoje todo mundo fica ao redor dela, sabe? Esperando o almoço ou esperando o jantar, mas para degustar a taça. Ela não fica naquele lugar discreta, como fica. Então, para mim, ela é exuberância, ela é fartura, felicidade mesmo. Ou seja, gente, é o verdadeiro significado do que é o paraense. Que paraense não é contido, não. Paraense é exuberante, faz e acontece. Eu achei maravilhoso. A taça da felicidade é mais que um doce. A memória viva da nossa cidade, feita por mãos que transformam ingredientes simples em tradição. Gostaram? Então, até o próximo Quem Faz.